Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Permeases. Eu me chamo Rafael Granella, sou especialista em inteligência emocional, fundador, criador da Permeases, e hoje vim aqui para falar um pouco com vocês sobre inteligência emocional, estoicismo e como que isso se conecta, né? A gente tem uma filosofia centenária, né, de centenas e milhares de anos, né? Os históricos viveram antes de Jesus Cristo, de 300 anos antes de Cristo. E a gente tem inteligência emocional, que é um assunto tão falado atualmente, é um assunto que vem sido conversado e visto no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente tem vários gurus falando-se de inteligência emocional, cada um com as suas definições. E como que isso se conecta, né? Como que a gente pode conectar a inteligência emocional com o estoicismo? Como que a gente pode usar isso para o nosso dia a dia e fazer da nossa vida mais fácil, a gente ter resiliência, conduzir e manter o foco diante de uma situação difícil? Como transformar tudo isso para você mesmo ter como uma ferramenta e uma teoria, uma prática que vai te levar a alcançar resultados ainda maiores? Fica ligado no vídeo que eu vou falar muito mais sobre isso e eu espero de coração que vocês gostem. Pô, se você está gostando dos vídeos, se inscreve aí no canal, dá um gostei, compartilha, enfim. A gente quer ajudar as pessoas a alcançar seu potencial máximo, ampliar a consciência, a gerir seus vícios emocionais e comportamentais. Então, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais vocês fizerem parte desse grupo que a gente está construindo, melhor. Beleza? Então, sejam muito bem-vindos e pega papel e caneta e aproveita o conteúdo. Bom, antes de falarmos de estoicismo e inteligência emocional, vamos dividir e falar um pouco sobre cada um. Para nós aqui na Permeases, inteligência emocional é a capacidade de perceber conscientemente tuas emoções, teus pensamentos e teus comportamentos inconscientes. E principalmente ter o discernimento e a autopercepção para conseguir buscar, ressignificar e gerar um novo comportamento. É tu ter a habilidade de perceber que quem comunica errado é você e não aquela pessoa que entende aquilo que você está comunicando. Você ter a habilidade de conduzir o ambiente à sua volta no teu trabalho, na tua família. Você ser gentil, você ter a capacidade de tolerar. Para nós, tudo isso é inteligência emocional, mas principalmente a autopercepção e a ampliação da consciência para uma condução de vida melhor. Hoje a gente vê e fala de inteligência emocional, é muita definição, é muita coisa com nexo, outras coisas sem nexo, enfim. Existem ferramentas, existem formas de desenvolver a inteligência emocional, mas nem todo mundo está disposto a encarar esse desafio que é ler dezenas de livros, fazer dezenas de cursos, investir alguns milhares de reais para realmente desenvolver uma inteligência emocional congruente. E por outro lado, a gente tem o estoicismo, que é uma filosofia milenar e que tem sido muito falado no Vale do Silício, né? Os estoicos conduziam a vida de uma forma a olhar para o problema com uma condução mais leve, olhar para frente e pensar positivo, independente do tamanho do problema, e levavam que tinha-se um entendimento onde o problema era um aprendizado. Mas, e Rafael, o que isso tem a ver com inteligência emocional? O que isso tem a ver com resiliência? Eu, por muito tempo, eu passei minha vida entre altos e baixos. Picava de profissão em profissão, mas sempre continuei estudando e buscando a minha evolução, desde lá de 2008, 2009, onde praticamente tudo começou. Antes disso, eu sempre quis estudar psicologia, gostava muito de ajudar as pessoas, mas acabei deixando as minhas aptidões e aquela minha predisposição de lado por um tempo. E estudei e melhorei o meu eu em primeiro lugar. E por isso passei muitas dificuldades, né? Por muitas vezes a gente tem medo do nosso propósito, das nossas aptidões, a gente tem medo de fazer o que realmente é importante por críticas externas, por medos externos. E quando eu observei isso e percebi que eu estava me limitando com base numa crença e num bloqueio mental, eu passei a entender, opa, peraí, tem coisas a mais aqui. E parti para uma grande imersão para dentro de mim, por anos. E nesses anos eu vi muita coisa, eu me reconstruí e passei a entender que a nossa mente é muito além do que a gente imagina e muito além do que eu também imagino. Quanto mais eu estudo a mente, mais eu vejo que menos eu sei. Porém,
já aprendi muito, e quando eu vejo e falo de resiliência, vem de encontro a todas as dificuldades que eu passei e como que eu conduzi elas a fim de contornar, né? E quando eu comecei a estudar o estoicismo, não sou nenhum especialista, né, deixando bem claro, mas quando eu comecei a ver a forma e o pensamento estoico, eu entendi que o que eu fazia era justamente isso. Mesmo lá atrás, quando eu não me conhecia tão bem, eu já conduzia a vida de uma forma a olhar para o problema a fim de aprendizado. Eu acho que eu aprendi tudo isso com meu pai. Meu pai foi sempre um cara muito positivo, que independente da situação ou para transparecer para nós e nos manter tranquilo, ele procurava manter o pensamento positivo, a visão à frente, ele acabava sempre superando a dificuldade. Ainda supera. Meu pai é um cara que me ensinou muitos valores relacionados a isso. E hoje eu vejo que ele pensa de uma forma, né, estoica, e eu aprendi isso muito com ele. As dificuldades muitas vezes são ilusórias, né? Os grandes problemas muitas vezes são ilusórios e nos geram um sofrimento por antecipação. E como eu vejo as pessoas sofrendo por antecipação atualmente? A ansiedade faz com que as pessoas sofram muito por antecipação. Aquele medo e a incerteza do futuro, positivo ou negativo, faz as pessoas pensarem coisas às vezes bizarras, né? E criar ilusões, fantasias sobre uma determinada situação que muitas vezes não chega nem perto de acontecer. Ou seja, por quê? Né? Por que acontece isso? Crenças, traumas, medos, aquela monte de informação e situações à nossa volta fazem com que a gente construa baseado no que a gente é. Só que vamos olhar para um outro lado. Vamos olhar para o lado de, cara, tá, mas o que eu quero para mim hoje? Como que eu quero que seja daqui para frente? Como que eu quero que esse problema que eu estou tendo na minha vida agora seja contornado? Como que eu quero conduzir a minha vida daqui por diante? A gente tem um problema, a gente tem as ferramentas para contornar o problema e a gente tem as opções do que pode acontecer. Pode acontecer algo muito ruim? Pode, mas aí eu te pergunto, tu vai morrer? Tu vai passar fome? Beleza, acho que o pior de tudo é passar fome e morrer, não é mesmo? Então, se você não vai morrer, não vai passar fome, o que de pior pode acontecer? Pode prejudicar alguém? Alguém na sua volta vai morrer? Alguém na sua volta vai passar fome? Lembre disso sempre que você for tomar uma decisão também. Claro, defina outros princípios, amplie mais as possibilidades para que você não erre. Só que quando a gente tem um problema, que muitas vezes vamos ter problemas, e eu vejo que é o problema que nos faz evoluir, que é o problema que nos ensina, nos faz crescer. Se a gente acertasse sempre, não teria graça. Então, quando a gente erra, ou você enxerga aquilo como aprendizado, ou você enxerga isso com uma forma de... como é que eu vou dizer? Ou você aprende, ou você se frustra e entra em depressão. Acho que a maioria das pessoas que erram, eu me arrependi de ter feito isso, me arrependi de ter feito aquilo, por que eu não fiz desse jeito, por que eu não fiz daquele jeito? Às vezes eu também me pego pensando isso. Mas aí o que eu faço rapidamente? Eu me pergunto, mas o que eu aprendi? O que isso vai servir para a minha vida a partir de agora? Que princípio eu vou definir com isso que vai me fazer continuar à frente? Como que eu vou pegar toda essa informação, como que eu vou pegar esse conhecimento e vou usar ele nas próximas situações para que eu seja mais assertivo, para que o problema seja menor ou para que os resultados sejam ainda maiores. Eu levo comigo que sempre que acontece algum problema foi para me preparar para algo maior. Essa é a minha crença, é a forma ao qual eu conduzo, é a forma ao qual tem me ajudado a alcançar coisas maiores. A questão toda é, como que você conduz e como você está conduzindo esse problema? Você está focado nele, pensando somente nele, no tempo ocioso está no celular? Meu amigo, larga esse telefone, fica olhando para o nada, deixa os teus pensamentos se organizar. Muitas vezes a solução vem num momento de meditação e as pessoas não fazem mais isso e eu fico pirado com isso. Deve dar dando para ver minha irritação. Por quê? Por causa disso. De vocês estarem agora olhando isso, mas agora quem está olhando isso é algo produtivo. Agora, quantas pessoas na tua volta estão olhando para o celular, simplesmente esperando o tempo passar, esperando alguma coisa acontecer, atualizando a página do Instagram para ver se algo novo acontece? Quantas pessoas na tua volta estão fazendo isso? Se você está na rua agora, olha para o lado. Observa como que está o ambiente à tua volta. Se você está no trem, está no ônibus, olha para o lado. Observe o que as pessoas estão fazendo na tua volta. Pelo menos você está aí.
produzindo, aprendendo algo novo, procurando entender uma novidade. A maioria das pessoas não fazem isso. Elas estão diante de um problema, uma vida infeliz, e não estão buscando as soluções para a vida delas. Talvez porque elas foram treinadas para ser assim, talvez porque simplesmente perderam o sentido. E algo que os estoicos falavam, todo mundo nasce por um determinado motivo. Vocês devem estar vendo a engrenagem aqui no canto. Para mim, a engrenagem é como um relógio. Eu adoro usar a metáfora do relógio, a analogia do relógio, na verdade. Imagine que o relógio, ele tem as engrenagens. A gente tem um relógio automático, que se você movimenta, o relógio começa a movimentar. Quando a vida está em movimento, quando você está em constância, o relógio funciona. Se você ia deixar aquele relógio ali parado na prateleira, aquele relógio vai pegar pó, vai estragar, vai oxidar, vai dar um monte de problema. E o relógio vai estragar. Agora, se você usa o relógio, movimenta ele, limpa ele, cuida dele, de vez em quando manda abrir, engraxar as engrenagens, o relógio dura muito mais tempo. O relógio se mantém vivo, se mantém constante, o tempo fica proveitoso, o relógio fica em movimento. E os históricos definiam que tudo faz parte de algo, que nós somos um cosmos, o cosmos como um todo, nós como seres humanos, cada um nasce com uma semente, essa semente é a tua aptidão, que você pode simplesmente desenvolver e potencializar ela para transbordar tudo isso para o mundo, ou simplesmente se limitar aos teus medos e deixar aquela semente sem brotar, aquela semente sem não ser cultivada, aquela semente totalmente parada. Quando você está em movimento diante da tua aptidão, as tuas características e potencializa isso, as coisas acontecem com muito mais naturalidade. Se você se limita a um medo, e aí vamos pegar o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo conhece, a grande maioria das pessoas conhece, jogador de futebol, um dos melhores do mundo para mim, o cara que mais jogou futebol na história. Mas imagina se ele tivesse medo de jogar bola, se ele tivesse tomado uma bolada na cara quando ele era bem pequenininho e tivesse medo da bola. Ele talvez teria bloqueado aquela aptidão dele. Vamos pegar um Phelps da vida, nadador. Se ele tivesse um trauma de água, ele teria medo de entrar na água. Como que seria isso? Né? Como que ele conduziria a vida dele se ele tivesse medo da água? O principal talento dele é nadar. Por quê? Será que ele nasceu com isso? Será que o corpo dele não veio exatamente para isso? O cara é um nadador extremamente top, foi o melhor de todos os tempos, acredito. E o corpo dele foi feito para isso. A genética dele, a aptidão dele. Ele poderia ter feito daquela semente, ter sido limitada por um trauma, ou simplesmente ter encarado aquele medo e ter ido adiante, diante as aptidões e diante as circunstâncias da vida. Eu, por muito tempo, tive medo de dar treinamento. E hoje eu percebo que é meu maior talento, é a coisa que eu mais gosto de fazer e é o que eu quero proporcionar para o mundo. A questão toda é, em algum momento lá na minha infância eu tive um trauma e eu por muito tempo me limitei de fazer isso. Eu tinha medo de treinar as pessoas, eu tinha medo de falar na frente das pessoas. Ou seja, olha o quanto tempo talvez eu teria perdido, ou não, né? Porque ao mesmo tempo eu me desenvolvi muito, mas por quanto tempo eu poderia ter perdido, poderia ter começado antes a dispor isso para o mundo. Mas hoje, felizmente, eu estou aqui passando esse conteúdo para vocês, passando essa informação para vocês, para que se você é novo ou velho, não importa, a vida é uma só. Começa a tua vida agora. Começa a tua vida a fazer o que você gosta, independente de medo. O medo é ilusório, o medo te bloqueia. O medo cria coisas em você que você muitas vezes nem sabe. Simplesmente foca no que você quer e no que você vai fazer feliz, nas suas aptidões. Ah, mas Rafael, eu tenho dificuldade de descobrir minhas aptidões, eu não sei qual é o meu propósito, não sei para que eu veio. Busca soluções, busca as ferramentas. Tem muita ferramenta, tem muita gente que ensina e desenvolve isso. Nós mesmos ensinamos nossos alunos e mentorados a desenvolver isso, a buscar essa raiz, a buscar essa aptidão dentro de si. Você também pode, você também consegue, você também tem aquela sementinha que pode se desabrochar, que é o que os estoicos definiam de o algo para o cosmos, né? O trazer para o mundo aquilo para o que você veio. E
E a inteligência emocional está onde nisso? Está em todo o restante. Você pode ter um pensamento estoico e conduzir a vida como os estoicos conduziam, que você já vai ter uma inteligência emocional muito mais desenvolvida do que as pessoas no normal à sua volta. As pessoas normalmente se bloqueiam nos seus medos, se bloqueiam nos seus problemas, se assustam com coisas pequenas, quando na verdade você pode olhar para tudo aquilo e pensar positivo e conduzir tua vida a algo ainda mais positivo. Então, olhe para o que você faz bem, olhe para as coisas que você gosta, para aquilo que você realmente quer. Escreva isso, converse com pessoas sobre isso, observe o que você mais fala a respeito, observe o que você mais gosta de falar, o que você mais gosta de pesquisar, que assunto que te interessa mais. Começa a olhar para você mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, te inscreve aí no canal, compartilha e vejo vocês em breve. Um grande abraço.